Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, trago para vocês uma história que vai arrepiar até o último fio de cabelo. Uma daquelas que fazem você olhar por cima do ombro quando está sozinho em casa. Esta é a história de Sombras no Corredor. Aconselho que apaguem as luzes, coloquem os fones de ouvido e se preparem. Tudo começou numa noite chuvosa de outono. Eu, o Lucas, tinha acabado de me mudar para um apartamento antigo, num prédio que parecia ter saído de um filme de época. As paredes rangiam, o chão de madeira estalava a cada passo, e o vento uivava do lado de fora, como um lobo solitário. Mas o preço era bom, e eu precisava de um lugar só meu. Na primeira semana, tudo correu bem. Ignorei os sons estranhos como sendo apenas características do prédio. O assobio do encanamento, o zumbido da fiação elétrica antiga. Coisas normais, eu pensava. Até que comecei a notar as sombras. No começo, era apenas pelo canto do olho. Uma mancha escura que se movia rapidamente no final do longo corredor, que ligava a sala ao meu quarto. Quando eu virava a cabeça para olhar, não havia nada lá. Apenas a luz fraca do abajur da sala, lançando sombras alongadas dos móveis. É só o cansaço, eu dizia a mim mesmo. Trabalhava muitas horas e dormia pouco. Era lógico que minha mente estivesse me pregando peças. Mas as sombras se tornaram mais ousadas. Uma noite, enquanto assistia a um filme, tive a nítida sensação de que alguém estava me observando. Olhei para o corredor e vi. Desta vez, não era apenas um borrão. Era uma silhueta, alta, magra, completamente desprovida de feições. Parecia uma figura humana feita de fumaça escura, parada ali, na entrada do corredor. Meu coração disparou. Pisquei com força, esperando que desaparecesse. E desapareceu, mas a sensação de frio na espinha permaneceu. Naquela noite, mal consegui, cada estalo do prédio me fazia saltar. Deixei a luz do corredor acesa, algo que não fazia desde criança. Sentia-me um tolo, mas o medo era mais forte que o meu orgulho. Os dias seguintes foram um tormento. A figura aparecia com mais frequência, sempre no mesmo lugar. No final do corredor nunca se movia, nunca fazia um som. Apenas ficava lá, observando. Comecei a evitar o corredor. Para ir ao banheiro ou ao quarto, eu corria, sem olhar para os lados. Minha casa, meu refúgio, havia se tornado uma prisão. Decidi investigar. Talvez fosse um problema elétrico. Uma luz piscando que criava a ilusão. Verifiquei cada lâmpada, cada tomada, nada. Falei com o zelador, um senhor chamado Seu Afonso, que trabalhava no prédio há mais de 40 anos. O apartamento 3 bytes, disse ele com um olhar cansado quando mencionei meu endereço. Alguns inquilinos reclamam de coisas estranhas. Meu sangue gelou. Que tipo de coisas? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele hesitou. Sons, vultos. Dizem que um homem morreu aí há muito tempo no corredor. Ninguém sabe exatamente como. Apenas o encontraram caído. As palavras dele ecoaram na minha mente. Um homem morreu no corredor. Agora tudo fazia um sentido aterrorizante. Aquela figura não era uma ilusão, era um eco do passado. Desesperado, procurei na internet sobre o prédio. Encontrei um antigo artigo de jornal. Falava sobre a morte de um morador, um tal de Arthur, no apartamento 3 bytes. Nos anos 70, a causa da morte foi declarada como indeterminada. Mas o artigo mencionava que ele era um homem recluso, que vivia assustado, sempre olhando por cima do ombro, como se estivesse sendo perseguido. Naquela noite, a figura estava lá de novo. Mas algo estava diferente. Ela parecia mais sólida, mais escura, e pela primeira vez, eu senti que não estava apenas observando. Estava esperando. Coragem. Parei na entrada do corredor, com o coração batendo na garganta. O que você quer? Gritei para o vazio. Minha voz saiu trêmula. Um silêncio pesado preencheu o apartamento. A figura permaneceu imóvel. Então, lentamente, muito lentamente, ela ergueu um braço longo e fino, feito da mesma matéria escura, e apontou, não para mim, apontou para trás de mim. Um calafrio percorreu meu corpo inteiro. O ar ficou gelado. O medo que eu sentia da figura no corredor não era nada comparado ao terror que tomou conta de mim naquele momento. O zelador disse que Arthur vivia como se estivesse sendo perseguido. Ele não era assombração, ele era o assombrado. Ele estava me avisando. Eu não estava sozinho com ele no apartamento. Havia outra coisa, algo que estava atrás de mim o tempo todo. Com um corpo tremendo, sem conseguir respirar, virei-me devagar. Atrás de mim, perto da porta de entrada, onde antes não havia nada, estava outra sombra. Mas esta era diferente. Era baixa, agachada, disforme. E dos seus contornos escuros, 2 pontos de luz vermelha brilhavam intensamente, como brasas no escuro. Eram olhos que me encaravam com uma maldade pura e antiga. Um som baixo, um rosnado gutural, saiu daquela coisa. Era o som que eu ouvia nos canos.
o som que eu achava que era o vento. A figura do corredor, o pobre Arthur, levantou o outro braço, como se implorasse para que eu não olhasse, para que eu corresse. A criatura agachada começou a se mover na minha direção, arrastando-se pelo chão com um som úmido e asqueroso. Não pensei duas vezes. Corri. Corri pelo corredor, passando pela sombra de Arthur, que pareceu se dissipar quando passei por ela. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e empurrei a cômoda contra ela. Do outro lado, ouvi arranhões, fortes, violentos, e o rosnado, agora mais alto, mais furioso. Passei a noite encolhido no canto do quarto, ouvindo os sons do inferno do outro lado da porta. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, o barulho parou. Tudo ficou em silêncio. Não esperei para ver se tinha ido embora. Abri a janela, desci pela escada de incêndio, e nunca mais voltei. Deixei tudo para trás. Roupas, móveis, minha vida antiga. Até hoje, não sei o que eram aquelas coisas. Sei apenas que Arthur não era ameaça. Ele era um aviso. Ele ainda tá lá, preso naquele corredor, tentando alertar o próximo morador sobre a verdadeira sombra que habita aquele lugar. A sombra que fica atrás de você. Então, da próxima vez que você sentir um calafrio na espinha, ou ver um vulto pelo canto do olho, lembre-se da minha história. O perigo nem sempre é o que você está olhando. Às vezes ele está logo atrás. Obrigado por ouvirem. Se gostaram dessa história de arrepiar, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos. Fiquem seguros e, claro, sempre olhem para trás. Até a próxima.